Gostaria de estar saudando os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Arrebatamento, situada aqui a QNN 22 no Conjunto L, na Casa 1, para mais uma vez estarmos estudando sobre a lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Desde já, eu quero fazer menção aqui ao Dia das Mães. Nós sabemos que Dia das Mães são todos os dias, mas como no país está se comemorando o Dia das Mães, eu quero deixar aqui os meus parabéns a todas as mamães da nossa igreja e a todas as mamães de todo o mundo, não é? Parabéns às mamães, que não sejam lembradas somente neste dia, mas que sejam lembradas todos os dias de nossas vidas, né? Porque todas as mães merecem o nosso carinho e o nosso respeito. Irmãos, nós estamos estudando durante este trimestre, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. E hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 6, sendo hoje 10 de maio de 2020. E o tema de hoje é a condição dos gentios sem Deus. Nosso textuário diz-nos assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios, no capítulo 2, e no versículo 11. A nossa verdade prática diz-nos assim: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A nossa leitura bíblica em classe, ela está situada em Efésios, no capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12, e Romanos, capítulo 4, versículos 12 ao 14. Efésios 2, versículos 11 e 12 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. E naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunhão de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4, de 12 ao 14. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. O nosso objetivo geral é de esclarecermos de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. E os nossos objetivos específicos que são três: conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, e afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. O nosso tema central é: os judeus tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas de Deus. A nossa introdução já nos diz assim: na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privações. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Nós estamos diante de uma lição aqui muito importante para que nós possamos aí compreender a palavra do Senhor, sobre
tema, né? Circuncisão sobre gentios. Este tema é muito estudado, muito levado em consideração por todos que se dizem cristãos. Mas onde surge, irmãos? De onde vai surgir o tema, a condição, onde vai surgir os gentios? De onde que vem este tema? Paulo aqui não está falando, ele não está trazendo para nós nada de novo. Nada de novo. Esse tema gentios, ele surge lá em Gênesis, quando Deus então, quando o homem inicial, depois da queda de Adão, através de Caim, que teve ali aquela humanidade, a humanidade passou a pecar contra Deus desordenadamente, e a Bíblia diz que o pecado daquele povo chegou às narinas de Deus, então Deus enviou o dilúvio para destruir a humanidade, né, através ali dos povos primitivos. E então Deus faz uma aliança, a aliança com Noé. E de Noé, isso após o dilúvio, Deus então destrói os homens através do dilúvio e faz um pacto com Noé, para de Noé então fazer frutificar e multiplicar-se sobre a terra e através de seus 3 filhos, que são Sem, Cã e Jafé. Não demora muito, o povo novamente, eles se rebelam contra Deus e começam novamente a praticar os pecados que outrora estavam praticando. E aí então, nós temos aqui notícia, lá em Gênesis 10, que é chamado por muitos de a tabela das nações. Lá no capítulo 10, aparece a tabela das nações. No capítulo 11, nós temos aqui a Torre de Babel. O que é essa torre? Através de Nimrod, né, nós sabemos que ele foi o homem que se rebelou contra Deus. Ele vem da descendência de Cã, e ele é bisneto de Noé. Ele então vai se rebelar contra Deus e vai fazer com que aquela geração, novamente, eles passem a pecar contra Deus deliberadamente, igual à primeira geração de povos que houve sobre a face da terra. Então, Nimrod, ele propõe o quê? Para ficar e criar uma civilização que não adorasse a Deus, e para se prevenir, às vezes, do dilúvio que Deus poderia enviar sobre a terra. Note bem que eu sempre digo que aqueles homens, eles eram dotados de uma inteligência muito grande. Por quê? Eu não sei se você sabe, no Egito nós temos ali as pirâmides, que é objeto de estudo até hoje. Aquelas pirâmides ali no Egito, ela foi construída em tempos primitivos, e são objeto de estudo até hoje pela ciência, da forma em que construíram aquelas pirâmides. Então, Nimrod, ele propõe o quê? Ele diz assim, ele pensa assim: Deus vai mandar novamente um dilúvio. E para se prevenir do dilúvio, o que ele faz? Ele constrói então a Torre de Babel, para dizer assim: se o dilúvio vier novamente, nós estamos livres, né, de perdermos as nossas vidas e dessa geração serem salvas. E o que acontece depois disso? Então, para Deus, porque Deus houvera feito ali o pacto com Noé, para se prevenir disso, o que Deus fez? Ele não podia novamente destruir os povos através de água. Isso foi uma promessa feita a Noé. Deus então promete a Noé que nunca mais iria corrigir os homens através do dilúvio. E o que Deus faz? Deus então envia a confusão das línguas, trazendo ali
aqueles primeiros povos, e aí então aqueles povos eles foram se dividindo. Alguns dizem que eles demoraram muito tempo para poder ver quem é que falava a mesma língua, e então eles foram se separando, cada um na sua porção de terra, e foram criando então povos, né? Eles povoaram a região da Mesopotâmia, que compreende o rio Eufrates, o crescente fértil de Israel, e aqueles povos então foram se espalhando. E aí, daqueles povos que haviam se rebelado contra Deus, Deus então não podia dali formar um povo, e dali daqueles povos não poderia vir o Salvador do mundo, que é Jesus de Nazaré. E o que Deus faz? Deus então chama Abraão, que é um gentio, para poder dele então formar então o povo do qual viria o Salvador do mundo. Veja que Abraão também é um gentio. Abraão não é separado por Deus ainda, mas Deus chama Abraão, porque ele está de fora. Até aqui no capítulo 11, a Bíblia conta a história das nações. A partir do capítulo 12, o que a Bíblia conta? A Bíblia conta a história de Israel, de Abraão. Deus começa a contar a história de Abraão para a formação de um povo do qual viria o Salvador do mundo, que seria através de Abraão, que é um semita, né? E nós sabemos da história, nós sabemos que Abraão é chamado de Ur dos Caldeus, de uma terra populosa, de uma terra onde havia um comércio muito forte. Seu pai mesmo era um grande comerciante dessa cidade, e de lá, fazedor de ídolos, e de lá então Deus chama Abraão para dele então fazer uma grande nação, e ser pai das nações, e ser pai daquele que haveria de salvar aí o mundo, né? Então esse título gentios, ele já é antigo, ele já vem desde os primórdios da Bíblia Sagrada, e a circuncisão, ela é um pacto feito, ela é uma aliança feita de Deus com Abraão. Deus então chama Abraão e com ele faz um pacto, e com ele faz uma aliança, né? O primeiro pacto da Bíblia Sagrada em que nós temos, tem tantos outros, mas nós podemos citar aqui o pacto mesmo de Adão, que Deus fez com Adão. Podemos falar do pacto de Noé. Podemos chamar aqui o pacto abraâmico. Nós podemos falar sobre o pacto sináitico, davídico, depois dos dias de Davi. E Deus então vai fazendo pactos para poder então cumprir aí com o seu propósito, né? E aí nós vemos a questão da circuncisão. E o que era a circuncisão? A circuncisão, alguns dizem não. Até hoje o povo hebreu, povo de Israel, eles ainda praticam a circuncisão. Então a circuncisão, demasiadamente, ela é um ato higiênico. O que é circuncidar? Circuncidar quer dizer pegar o órgão genital masculino e cortar então aquela parte de sobra de pele. Alguns médicos atuais ainda hoje dizem que para o homem isso é uma questão higiênica. E Deus então, sabendo da necessidade do homem, ele então propõe aí o chamado a circuncisão. É um diferencial que Deus faz com Abraão. O que é então a circuncisão? O autor coloca aqui que ele é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Para a lei,
para aquele povo, para o povo de Abraão, que mais tarde viria a viver no deserto e não teria condições higiênicas e nem de saúde. Para o povo daquela época, isso era perfeito. Veja bem que Deus está aqui instituindo não tão somente um pacto com Abraão, mas ele está tendo uma visão do futuro e da saúde, cuidando da saúde do povo, não é? Então, duas coisas que eu quero chamar aqui a sua atenção. Para quê? Porque Deus ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente, né? Ele está em todos os lugares, ele tem todo o poder e ele vê todas as coisas. Então, Deus vendo, não hoje, mas o futuro do povo de Israel, ele propõe duas coisas para o povo de Israel. A primeira é não comer a carne do porco. E a segunda é a circuncisão. Todos esses requisitos, toda essa exigência, não passa aí de uma questão higiênica. Porque pensa só, o povo iria para o deserto. Deserto, nós sabemos, deserto de Israel, deserto de Berseba, onde a região onde o povo ali peregrinou. Nós sabemos que ali, quando faz muito calor, aquele sol chega a 50 graus centígrados durante o dia. E à noite vai aí -2, chega a -2 graus negativos, né? Então, de noite muito quente e à noite muito frio, né? Então, para que esse povo não pudesse padecer, por exemplo, de uma dor de barriga, de algo que lhe viesse ali tirar a sua perturbação, Deus faz o quê? Deus então proíbe a questão da carne do porco. E o segundo pré-requisito que Deus exige é a circuncisão, que para alguns, mais na frente, isso é tema de muita discussão, porque quando a igreja primitiva ela surge, ela então se organiza, lá em Atos, no capítulo 15, ela vira um debate, né? Durante ali a primeira convenção acontece justamente por causa da circuncisão, que Tiago dá um parecer favorável, e olha o que ele diz em Atos, no capítulo 15, ele apresenta a seguinte conclusão, de que aqueles que não faziam parte da circuncisão, ou seja, aqueles que não eram hebreus, ele diz assim, o parecer dele está em Atos capítulo 15, versículo 20, mas escrever-vos que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animal sufocado e do sangue. Tiago, então, ele juntamente com a igreja reunida, a primeira convenção em que nós temos notícia da igreja primitiva, ela acontece aqui, justamente para poder os irmãos debaterem a respeito da circuncisão, porque diziam assim, os que não fazem parte da circuncisão, eles não podem serem salvos. E Tiago, então, ele dá um parecer favorável e diz, não, vamos estabelecer o seguinte, que aqueles que a salvação chegar, eles se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animal sufocado e do sangue, e aí então eles podem serem salvos. Veja que isso é um tema de muito debate, não de hoje, mas de muitos tempos. Porque nós éramos o quê? Paulo acrescenta aqui, Paulo coloca-nos as condições de que lá no capítulo 2 de Efésios, no versículo 11, ele diz assim, olha, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha só que Paulo, ele coloca-nos na condição de nós éramos então desprezados. Veja que a situação de incircunciso, ela era uma situação de desprezo para os judeus. Lá quando o Davi,
ele vai guerrear contra Golias, que ele vai naquela guerra, ele então chama Golias de incircunciso. Então é um tema que denota humilhação. O significado, então, religioso da circuncisão, o significado religioso apontava para a santificação. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, é quando Deus então chama a nação de Israel. Aqui desta feita a nação de Israel já está no deserto e já está a caminho de se tornar uma grande nação, né? Ele já vem saindo ali do Egito, já está no Monte Sinai, onde Deus faz uma aliança com todo o povo, e então Deus chama aquele povo para serem santos, para serem separados, né? E nós temos aqui, em 1 Coríntios capítulo 10, 32, nós temos notícia, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, olha, nós temos 3 tipos de povos, judeus, nós temos os gentios e nós temos a igreja. A igreja, ela foi, assim como Israel, no deserto, assim como Israel foi eleita para ser a nação eleita por Deus, para o propósito de realizar a obra de Cristo, através deles realizar a salvação do mundo, assim a igreja é chamada. Israel rejeitou, mas aí nós passamos a termos o direito de sermos chamados aí filhos de Deus. Então a circuncisão, o significado religioso de circuncisão é santificar, é de se separar. Agora a santificação ela não é mais exterior, agora a circuncisão ela faz parte da santificação que é interior, é de dentro para fora. Jesus sempre na sua caminhada ele fez questão de frisar isso, de que nós fomos chamados para sermos santos, nós fomos chamados para sermos separados em Cristo para uma boa obra. O primeiro significado é esse, o significado religioso é santificar. Agora a circuncisão do coração, o apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Agora, nós somos circuncidados através no coração. A circuncisão ela não é mais um fato exterior, ela passa a ser agora um fato interior. O outro aspecto, a circuncisão na nova aliança. O assunto gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Na Antioquia, a questão ganhou dimensões e provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja de Jerusalém, que está em Atos capítulo 15, de que nós já falamos, né? Então, esse é o primeiro tópico. Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo ele cita 5 condições de que antes nós fazíamos parte. Primeiro é uma vida sem Cristo. O segundo, separados da comunidade de Israel. E o terceiro, alienados aos pactos das promessas. Nós estávamos sem Cristo, o homem natural, nós já herdamos a natureza pecaminosa desde quando nós nascemos. A natureza pecaminosa já faz parte de nossa vida, né? Então nós vivemos aí, herdamos uma vida sem Cristo. Nós herdamos desde o nosso nascimento uma vida, nós estávamos estranhos e condenados a vivermos uma vida sem Cristo. Nós estávamos separados da comunidade de Israel. Nós estávamos, ainda no versículo 12, o apóstolo ele salienta a desvantagem dos gentios não pertencerem à comunidade de Israel, dos símbolos externos,
mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Nota que fazerem parte da comunidade de Israel, isto era questão de muito orgulho, né? Muitos desprezavam aqueles que não faziam parte. Paulo mesmo, ele vai ter um debate grande com Pedro, porque Pedro vai fazer, às vezes ali, ele vai querer só ficar com aqueles que são da comunidade de Israel e menosprezar aqueles que são gentios, né? Chamados gentios. Então Paulo, ele tem ali uma discussão bem acalorada com Pedro, dizendo que porque Pedro estava menosprezando aqueles que não faziam parte da sua comunidade, da comunidade de Israel, né? Isso, em Atos 11, nós vemos ali, quando ele tem a visão do lençol que Deus faz descer sobre ele, né? E ali é mostrado vários elementos, e o próprio Deus diz para Pedro: olha, Pedro, mata e come. E Pedro, então, resistindo à vontade de Deus, ele é obrigado, então, a fazer aquilo que Deus estava exigindo dele. Tudo isso eu estou dizendo porque fazer parte da comunidade de Israel era motivo, às vezes, de muito orgulho, né? Alienados, terceiro subtópico, ele diz assim, alienados aos pactos das promessas, né? E Paulo vai dizer que nós não fazíamos parte de Israel, mas nós fomos, assim como zambujeiros. E o que é o zambujeiro? Zambujeiro é uma figueira brava. Assim como nós éramos, Paulo faz uma comparação de zambujeiros, e ele diz que nós fomos enxertados. E aí sim nós fazemos parte da promessa de Deus. E Deus faz então uma promessa a Abraão, lá no capítulo 18, 17 de Gênesis, que ele diz o seguinte: em ti serão benditas. Abraão, uma certa vez, ele está esperando pela promessa divina, e ele então sai, Deus chama então para fora da sua tenda e diz assim: olha para as estrelas dos céus, né? E Abraão então olha para as estrelas, e ele então diz: assim será a tua descendência. Assim como as estrelas dos céus são incontáveis, assim será incontável a tua descendência. Em outra parte, Deus diz assim: você será como a areia da praia, a sua descendência será como a areia da praia. Então, é incontável, tanto no céu, a multidão, aqueles que vieram, que fazem parte, né, da salvação de Cristo, que foram chamados para a salvação em Cristo, são incontáveis tanto no céu e são incontáveis aqui na terra. Então nós fazemos parte de Deus através da nação, através do sacrifício de Cristo, é que Deus, através de Cristo, enxertou-nos na videira e na figueira que era Jesus. Sem esperança e sem Deus, Paulo então passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Desprovido da esperança. Nós éramos aqui, a palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança das promessas divinas. Aqui nós podemos ter a esperança de que nós temos a certeza da nossa salvação, porque alguns dizem assim: a esperança é a última que morre, né? Mas eu quero dizer o seguinte: para nós, a nossa esperança, que é Jesus, ele morreu. A nossa esperança morreu. Mas ele não só morreu, como ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, através dele é que nós, por causa dele, por causa de Cristo, por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário, é que nós podemos ter a firme esperança, né? Na salvação, da nossa salvação, e a certeza de que um dia iremos morar com ele lá no céu. Sem Deus no mundo, é o último subtópico. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Pelo contrário,
né, naquele tempo, já no tempo de Paulo, as outras religiões, os outros povos, é por isso que eu disse no início da nossa lição, é que Deus então, que a Bíblia para de contar a história do mundo e passa então a contar a história e fixa o seu contexto em contar a história de Abraão e, consequentemente, a história de Israel. Por quê? Porque aqui aqui a Bíblia para, mas os outros povos, eles estão também evoluindo. Nós temos aí civilizações que são milenares. Nós podemos citar aqui, por exemplo, a China, a Índia, que são povos que são milenares. E que a Bíblia, então, deixou de contar a sua história, mas eles estão, então, evoluindo, eles estão progredindo. E aqui, quando Paulo vai chegar, quando Paulo chega e que é comissionado a ser, aí então, um apóstolo, nós já temos no mundo várias e várias religiões politeístas que adoravam vários deuses. E aqui, não quer dizer a expressão aqui sem Deus, não significava que eles não tinham Deus. Eles tinham vários deuses. Vários deuses. Lá em Atos, no capítulo 17, quando Paulo vai ao Areópago, que ele vai falar, existia tantos deuses na Grécia que eles fizeram altares a todos os deuses. E eles diziam assim, para quem dera nós e tivéssemos esquecido de algum Deus, eles então fazem o quê? Um altar ao Deus desconhecido. E então, quando Paulo vai ao Areópago, que ele verifica ali aqueles altares, aqueles vários altares, Paulo então percebe ali o altar ao Deus desconhecido. E é sobre esse Deus desconhecido que Paulo fala, a respeito desse Deus desconhecido. E o discurso de Paulo ali, ele é tão profundo e ele é tão cheio de argumento. Paulo foi um dos grandes apóstolos argumentadores, aí o que escreveu, só no Novo Testamento ele escreveu 13 epístolas, né? Era um homem muito inteligente, é citado muitas vezes na filosofia como um dos homens muito proeminentes, muito inteligentes. Não há quem não goste de Paulo como apóstolo, né? Então, se fosse hoje, Paulo seria, ele é considerado, mas se fosse hoje, ele era considerado um homem de alto conhecimento, talvez até muito mais do que há nos dias de hoje. E Paulo, ele faz um discurso ao Deus desconhecido. Veja, irmãos, que aqui Paulo veja os deuses foram se multiplicados. Nós temos a Baal, nós temos a Astarote, citado pela Bíblia Sagrada. E aqui, sem Deus, essa expressão, ela não quer dizer que aquele povo que Paulo vai pregar, eles não tinham Deus, eles tinham muitos deuses. Mas Paulo chama a atenção aqui para o Deus que é o Deus verdadeiro, ao Deus que Deus que criou o mundo, Deus que fez tudo, Deus que fez o homem, Deus que criou os homens, Deus que criou os animais, né? E eu quero aqui, esses dias eu vi até uma questão muito melindrosa, alguém chamando os seres humanos de animais racionais. Isso é errado, irmãos. Nós estamos vendo muitas aberrações teológicas. Um pastor dizer que nós somos animais racionais. Nós não somos animais racionais. Nós somos seres humanos. Nós estamos em um patamar mais do que os animais. Nós não somos animais racionais. Isso é uma questão isso é filosofia. Isso são filosofias que muitas vezes a teoria de evolução, outras teorias que está a par da Bíblia chamam. Nós não somos animais. Os animais foram criados em um dia. Nós somos a última criação de Deus. Nós jamais poderemos ser comparados a animais. Jamais. Nós somos animais. Então, isso é uma aberração teológica. Isso é um erro que está
extra-Bíblia. A Bíblia não afirma isso. A Bíblia afirma que o homem ele foi criado por Deus. Deus colocou a mão no homem e assim então ele criou o ser humano. Ele criou o homem à sua perfeita imagem e semelhança. Nada comparando aos animais, nada contra os animais, nada contra as plantas, mas é que o homem foi criado em um processo divino. Deus então diz que ele ele pegou a Trindade, né? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Nós não somos animais racionais jamais. Nós não podemos Deus criou os anjos, que é uma outra criação acima da nossa, e em um segundo plano Deus criou aí então os homens, né? Então, que fique aqui esta observação. Para concluirmos, a conclusão diz assim: noutro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivemos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém? Agora, a circuncisão, ela não é mais algo estereótipo. Ela está... quem faz agora esse papel da circuncisão em nós, dos nossos corações, é o Espírito Santo da promessa, que foi derramado lá no dia de Pentecoste, porque foi uma promessa dada por Cristo, que ele iria ao céu e enviaria então o outro Consolador. E quem é esse outro Consolador? O Espírito Santo. E ele gera dentro do nosso coração a nossa circuncisão, porque nós fomos separados para sermos povo seu, povo da sua obra. Lá em Pedro vai dizer que nós fomos chamados, nós somos reconhecidos como geração eleita, povo de Deus, nação sacerdotal. Assim é a igreja de Cristo. Amém? Que Deus abençoe em Cristo e que essa lição possa ficar guardada no seu coração. Nós vamos concluir agora com uma breve oração e agradeço a rica oportunidade de estarmos aqui falando mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez estarmos em tua casa para juntos falarmos a respeito de algo que é tão importante para nós, Senhor. Abençoa a todas as mamães que hoje comemoramos aqui o Dia das Mães no Brasil e no mundo. Sabemos, ó Deus, que foi uma data criada para o comércio, mas nós queremos te agradecer por todas as mães que há no mundo. Pai Santo, nós queremos também te pedir a respeito dessa doença que está aí afligindo todo mundo, que o Senhor possa expulsar esse mal da nossa presença, Senhor, para que a tua igreja possa então cultuar o teu santo nome na tua casa, como era de costume. Pai Santo, queremos agradecer a ti por mais um dia, tão somente que o Senhor possa nos abençoar grandemente neste dia, e desde já eu te agradeço, Senhor, por estarmos aqui e por estarmos vivos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.